Olá, família monteazulense, veio nesse momento fazer um pronunciamento com vocês a respeito das novas medidas, das novas decisões que tomamos em relação ao enfrentamento ao coronavírus, à pandemia do coronavírus. Todos têm assistido, verificado que a gente, não só em nosso município, mas em todo o país, no mundo, nós estamos tendo novos casos e o avanço da pandemia é muito grande. Preocupados com isso, e em respeito à vida de vocês, de todo cidadão monteazulense, venho aqui fazer um informe sobre as novas medidas em relação à saúde, educação e à economia do nosso município. Dentre disso, quero fazer aqui um breve relato com vocês daquilo que desde o início, nós tomamos importantes medidas preventivas, visando sempre aí o combate e ao avanço dessa pandemia do Covid-19 em nosso município. É importante dizer que criamos medidas únicas em nosso município, por exemplo, as barreiras sanitárias, a unidade DIA, logo inicialmente criamos aí uma unidade para atendimento respiratório, certo? Dentro também fizemos aí um comitê de enfrentamento ao Covid-19, dentre outras medidas tomadas. Importante lembrar também sobre a economia. Desde o início estabelecemos um diálogo aberto com o comércio, uma participação fundamental da ACIMAP, uma parceria muito importante, e também da retomada das atividades do comércio, que logo inicialmente nós tivemos a paralisação em geral, mas Monte Azul foi um dos primeiros municípios que retomou as atividades após realmente uma conversa, um diálogo produtivo, positivo com o comércio, que foi respeitado, e a gente nesse momento retoma e com certeza a gente conta com esse bom relacionamento para que a gente possa agora, neste momento, também ter esse crédito, ter esse entendimento para essas novas medidas. Junto à economia, não podemos esquecer das atividades religiosas também. Fator determinante neste momento de angústia, neste momento que a gente está emocionalmente abalado, a gente sabe e reconhece que nós devemos ter esse fortalecimento da fé através aí das igrejas, dos cultos, das missas. Então a gente compreende que é um setor muito importante, um setor necessário para a nossa sociedade neste momento. Mas nós não podemos deixar de lado a parte do ser humano, a parte de você dar a credibilidade à ciência. A única situação que a ciência entende que é eficaz no momento é o afastamento social, que é o que nós pretendemos neste momento. E o afastamento social se pretende que tenha um entendimento. Nós criamos um relacionamento muito importante com os líderes religiosos. Vale se lembrar também que nós somos um dos primeiros municípios a retomar as atividades religiosas, e isso é muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente conte também com o apoio de vocês agora neste momento, para que nós, nesse curto período, possamos dar a nossa contribuição como monteazulense, como cidadão, em respeito à vida de todos. Nós, dentro desse segmento, também temos aí alguns temas específicos. Além de saúde, como eu disse agora, nós também vamos falar de educação, da volta às aulas. As voltas às aulas, elas têm três setores, três partes fundamentais, que nós brevemente colocamos em um texto na internet, que foi às vezes mal interpretado, mas nós vamos redigir aqui sobre as autonomias dos poderes em comando das instituições de ensino. Nós temos as escolas estaduais, que respeitam as determinações em relação ao governo do estado. Nós temos as escolas municipais, que cabe ao município falar sobre as regras do retorno ou não às aulas presenciais, e também das escolas privadas ou particulares. Essas escolas, especificamente, cabe ao prefeito única e exclusivamente a permissão ou não, através de um decreto, do retorno das atividades. O que elas, escolas privadas ou particulares, irão fazer em comum acordo com os pais, aí já é uma determinação deles, um direito deles de seguir nessa autonomia, vamos dizer assim, tá certo? Nós falamos do tema educação, o tema saúde, tá?
é um tema específico e nós vamos tratar desses temas na sequência. Então, era um breve relato do pronunciamento que faço a vocês. Vou tornar ele agora de forma específica por cada tema, para que vocês compreendam a importância deste momento. O nosso intuito é criar uma medida de afastamento social, que é a única medida cientificamente comprovada que a gente consegue quebrar esse ciclo do contágio que acelerou muito nos últimos dias em nosso município, quer dizer, não só em nosso município, mas em todo o país, em todo o mundo. Falando especificamente do tema saúde, nós temos que entender que as medidas continuarão, seguirão, e algumas serão alteradas. Dentre esses continuarão, nós teremos aí a barreira continua, barreira sanitária, um dos únicos municípios que ainda mantém. Acho que é um importante controle, não só em saúde, mas a gente tem um controle ali da entrada e saída dos municípios. A gente pretende com essas barreiras não só aferir temperatura, não só orientar aqueles que adentram o nosso município, que possam estar com a sua temperatura alterada, mas também de evitar que está proibido ainda o comércio no município de ambulantes. Esse comércio ele permanece proibido e a gente tem mantido esse controle com essas barreiras sanitárias. A unidade dia continua com o atendimento, é diário, todo dia, não para das 7 da manhã às 7 da noite. Aumentou-se muito os números de atendimento nos últimos dias. Nós tivemos, inclusive, que aumentar a equipe do atendimento para dar mais conforto. Tendo aí uma demora relatada pelos munícipes, para quem pretende, os usuários, né, ali ficavam de 40, 50 minutos até 1 hora para ser atendidos. Isso não é interessante, principalmente em momento de pandemia. Então nós aumentamos o número de pessoas que estarão ali, né, que poderão dar o atendimento com menos tempo. Então, a unidade de dia continua. E o afastamento social é a única medida comprovada, ainda eficaz, que é conhecida pela ciência. Não há uma medida alternativa. Essa é aquela que a gente consegue fazer a quebra entre um ciclo de contaminação. Para vocês terem uma noção, eu tenho aqui anotado, no dia 10 de novembro, nós tínhamos 350 casos confirmados positivos em Monte Azul. Logo, em 3 de dezembro, nós tínhamos 360. Entendam que quase um mês de novembro inteiro, nós tivemos pouco mais de 10 casos confirmados de coronavírus no nosso município. E aí, para vocês terem uma noção do avanço dessa pandemia, no dia 3/1, nós já tínhamos 500 casos em Monte Azul. E hoje, nessa semana, segunda ou terça-feira, nós podemos chegar a 700, a mais de 700 casos, com certeza, nessa semana que nós estamos. Então, o dobro do que nós tínhamos em 10 de novembro. 10 de novembro, nós tínhamos praticamente já 9 meses de pandemia. Em um mês apenas, pouco mais de um mês, nós dobramos esse número. Isso é apenas para vocês terem a noção do momento em que estamos vivendo, do avanço da pandemia. Nós temos, como eu disse, dentro das medidas, ainda nós continuaremos ali com o comitê, né, de enfrentamento ao Covid-19, muito importante, formado por médicos, profissionais da saúde, Secretaria de Saúde, laboratórios e todos mais, e que a vacina que hoje, ontem, no dia 17, ela foi aprovada aí pela Anvisa, né? Ela foi autorizada pela Anvisa o seu uso. Nós teremos essa semana já o início no estado de São Paulo, então, da imunização. E essa é a novidade que nós conhecemos em termos de ciência, que nós podemos usar uma ferramenta muito importante, mas que pelos critérios estabelecidos, primeiramente receberão as vacinas os profissionais de saúde e depois os idosos, e aí terão os novos que irão receber. São em 2 doses, nós teremos um pronunciamento em breve da Secretaria de Saúde falando a respeito. Então, no tema saúde, o que eu queria explicar para vocês do momento que nós estamos vivenciando e da colaboração de vocês neste momento era este. Vamos falar de um outro tema, não menos importante, também que é a saúde, que é a educação. A educação, como eu disse a vocês, nós temos ela em 3 pilares, tá?
Primeiro pilar, educação estadual. A educação estadual, a última informação que nós recebemos, inclusive do governo do estado, do secretário de Estado de Educação, Rocieli, inclusive nós temos no próximo dia 21 agora, uma reunião já pré-determinada para definir esses temas em relação à nossa região, que volta às aulas de forma híbrida a partir do dia 1º de fevereiro. Tá? Com o nosso faseamento, que nós continuamos na fase amarela, deve voltar com 70% e de forma híbrida, isso em relação ao estado. Digo a vocês que na introdução eu disse que nós não temos a liberdade e autonomia para todos os níveis de escola. A estadual é o governo que predetermina e diz data e quando será e de que forma será. Então, o que eu tenho para falar das escolas estaduais, do retorno às aulas, que até o presente momento a informação é que no dia 1º de fevereiro retoma de forma híbrida e com 70% dos alunos por conta da fase amarela que se encontra hoje a região de Barretos. As escolas privadas e particulares, a única decisão a ser tomada pelo prefeito é em relação à permissão ou não do retorno às aulas. Isso também ele está ligado ao faseamento, que está na fase amarela, e ao retorno das aulas estaduais. Como o governo do estado anunciou que deve retomar no dia 1º de fevereiro, o decreto em relação às escolas privadas e particulares deve permitir, a partir do dia 1º de fevereiro, o retorno às aulas. Presenciais ou não, isso vai ser uma situação especificamente entre os proprietários das escolas, os profissionais de educação das escolas particulares com os pais e alunos das escolas particulares. Aí o prefeito ele não tem autonomia e ele não entra nesta questão, tá? As regras são definidas por eles. O que cabe ao prefeito é dizer pode ou não pode retomar as aulas presenciais ou não. Tá? E dentro do municipal, que cabe a nós definirmos, a Secretaria Municipal de Educação, através da secretária Regina, do prefeito Marcelo, nós temos aí um calendário que deve ser seguido também, que é pré-determinado pela Delegacia de Ensino, no nosso caso, a Regional de Jaboticabal, e oficialmente, até o presente momento, se inicia o calendário escolar a partir do dia 1º/2. Se assim confirmar, em 1º/2, o calendário escolar para a nossa cidade, o que eu posso adiantar para vocês é que Monte Azul seguirá de forma remota do dia 1º ao dia 21 de fevereiro. Então, com esse calendário sendo confirmado pelo governo do estado, que as aulas iniciam-se o calendário no dia 1º de fevereiro, em Monte Azul, as aulas não voltarão a ser presenciais até o dia 21 de fevereiro, iniciando presencialmente no dia 22, lógico, com isso a gente vai acompanhar até a data, se não muda o faseamento, se não há um avanço da pandemia significativa e se a imunização através da vacinação ela tem realmente surtido efeito, ela tem seguido um efeito positivo. Então, a partir daí, a gente permitirá, e aí sim, presencial. Se fosse hoje, pelo percentual da fase amarela, nós estaríamos com 70% dos alunos permitidos ao retorno às aulas municipais. O que é bom entender é que dentro da rede municipal de ensino, nós temos vários fatores que influenciam diretamente no retorno entre o dia 1º ou 22. Nós temos que fazer processo seletivo para professores, nós temos que fazer todo o controle de fluxo do transporte e ter que fazer toda a logística do transporte, além da merenda escolar, que é um fator também determinante. Então, tudo isso é que leva tempo e a gente tem que ter um tempo hábil e, por isso, caso as escolas estaduais voltem no dia 1º de fevereiro, as municipais só voltarão no dia 22. E, repito, só permitiremos isso com um mínimo de segurança possível. Importante dizer que nós estamos adquirindo para as escolas particulares um portal inteligente, que em breve vocês receberão um informativo, para que a gente possa ter ali vários fatores, tá?
dentro desse portal. Esse portal ele pode registrar a temperatura ao entrar e sair da pessoa, do aluno, do profissional de educação, além de outros benefícios. Então, pensando sim em proteção, nós vamos adquirir kits específicos do Covid, para que a gente possa ter também ali a higienização das mãos e cada aluno tenha o seu kit específico, tenha o seu kitzinho básico, uma bolsinha, com todo o equipamento necessário para a segurança do retorno às aulas. E também a gente ainda define até o dia 22, as aulas presenciais, como que será o critério desses 70%. Até lá serão discutidas medidas nesse sentido. Tá? Então, fecha o tema educação. Também um fator importante, depois de saúde e educação, é falar da economia. A economia também tem sido acompanhada e tem recebido o nosso cuidado especial para o enfrentamento e que não seja prejudicado. Então, o tema agora é economia. Economia também é um tema muito importante. Nós queremos dar continuidade ao bom relacionamento que obtivemos com o comércio. A confiança que depositamos ao retomar as atividades, um dos primeiros municípios que também retornou às atividades econômicas, né, do comércio em geral, foi Monte Azul Paulista. Enquanto muitos municípios da nossa região encontravam-se fechados, nós criamos uma metodologia, criamos condições que Monte Azul começasse a trabalhar no modo delivery, drive-thru, e conseguimos com isso um menor prejuízo para o comércio de Monte Azul. Então, com essa mesma confiança que depositamos inicialmente em vocês e esse relacionamento se mantém até hoje, a gente quer contar com um bom relacionamento, com essa cordialidade e também neste momento a gente ter aí o apoio. Então, a expectativa é que a mesma confiança pré-estabelecida a gente também tenha nessa nova fase que enfrentaremos. As normas que regem o novo decreto trata-se de medidas restritivas que visam exclusivamente proteger a vida de todos. Quando eu coloco de todos aqui para vocês, é a vida do funcionário, é a vida do cidadão, cliente que vai até o seu estabelecimento, é a vida de todos aqueles que estão envolvidos economicamente com o seu comércio e com a cidade. Dentro desse decreto existem as atividades dos comércios essenciais e não essenciais. De um modo geral, o comércio, todas as atividades são essenciais porque cada um depende daquilo para sobreviver. Então a gente trata isso com muito respeito, com muito cuidado, porque exige isso. Então, comércios essenciais, supermercados. O que nós esperamos dos supermercados? Durante um longo período do enfrentamento ao Covid, nós contamos com algumas ações que ajudavam a conter o avanço da pandemia. Dentre dessas ações, algumas eficazes, outras não tão eficazes, nós vamos retomar alguns critérios que foram colocados naquele momento. Por exemplo, um máximo de uma pessoa por núcleo familiar indo ao supermercado e quando necessário, somente necessário. Se você foi ao supermercado hoje, evite de ir amanhã. Crie uma rotina em que você consiga fazer o mínimo possível de ida aos supermercados. As farmácias, laboratórios também têm que criar medidas. Nesse momento de grande procura por exames e tudo mais, é um estabelecimento essencial, mas crie a sua rotina, crie a sua medida para que não haja aglomeração, para que proteja aquele cliente, aquele paciente que vai buscar fazer o exame, mas que não está contaminado, mas pode se contaminar se for ao laboratório e não tiver ali todo aquele cuidado. Então, os laboratórios, que é essencial, por favor, tome as medidas. Açougues, padarias, voltam ao esquema anterior. Açougue nem tem o consumo, mas padaria sim. Padaria que está habitualmente, tem ali as mesas e cadeiras para poder servir o cliente ali, não pode. Nesses poucos dias, contamos com a boa vontade, com a colaboração, contamos com um ato cívico de vocês, de, neste momento, evitarem e não ter ali o atendimento havendo consumo no local, tá? Então, as padarias, e isso serve também
para as lojas de conveniência dos postos de combustíveis. Também algumas se tornaram padarias, que também não haja o consumo local. Então você que tem uma padaria, nesse período, nesse curto período, nós teremos uma fiscalização um pouco mais presente, não de forma ríspida, mas de forma a cumprir, para que uns não paguem pelo não cumprimento de outros. Então nós teremos o acompanhamento de uma fiscalização um pouco mais atuante nesses dias. Os restaurantes poderão continuar com o atendimento da forma que estão. Nós temos aí poucos restaurantes em Monte Azul e esses restaurantes já tomam as medidas eficazes, têm mantido o distanciamento, têm criado as suas formas e também respeitado as medidas de vigilância. Então, os restaurantes poderão dar continuidade de forma a evitar a aglomeração e todas as medidas necessárias, se puderem ainda ser melhoradas, melhor. Tá? Então o restaurante continua. Posto de gasolina é um comércio essencial, continua com seu atendimento normalmente. Produtos e serviços veterinários também não serão afetados. Indústrias, o agronegócio não parou e não vai parar. O agronegócio move o nosso país, mas nós temos dentro do nosso município um pessoal responsável. Nós temos dentro do nosso município produtores, o comércio em geral, as indústrias tomam medidas preventivas. Uma conversa informal com um dos empresários do nosso município, do ramo aí que produz a parte de iluminação, me relatou que fez a testagem após a confirmação de um caso, fez a testagem de toda a equipe, detectou mais 9 casos e com isso fez todo o protocolo, seguiu todo o protocolo de orientação e tomou o cuidado e que vai novamente repetir esse exame após o período indicado para ver se não encontra ali mais pessoas com o vírus assintomáticos, que muitos ainda não têm a forma da doença de forma sintomática, e sim de forma assintomática. Então, nós temos esse relacionamento. Os que eu não incluí, os que eu não falei dos comércios aqui essenciais, poderão tirar suas dúvidas durante a semana, aí, durante o período da Prefeitura. 3361-9500, nós colocaremos ali pessoas para dar essa informação de um modo responsável, tá? Os bancos, nós também teremos uma fiscalização mais firme, cobraremos de forma eficaz que realmente tome as medidas, tá? A Prefeitura, já adianto a vocês que durante esse período concedeu aos seus funcionários, a alguns funcionários, de fazer o trabalho remoto. Alguns essenciais que permanecerão dentro da Prefeitura e farão o atendimento presencial, mas foi permitido e concedido a alguns funcionários esse trabalho home office, tá? E tem aí os comércios não essenciais, que aí sofrerão um pouco mais do impacto, mas também tudo pensado, tudo medido, e quero deixar aqui, mais uma vez, o que falei há pouco. Um nosso bom relacionamento e que ele permaneça nesse período importantíssimo, que a gente estenda a mão um para o outro e em prol da vida a gente consiga passar por esse curto período fazendo esse isolamento, esse afastamento social pretendido. Repito que é a única forma eficaz que conhecemos de se quebrar esse círculo do contágio, que é muito forte hoje em nosso município, tá? Então, bares. Os bares só poderão fazer venda delivery, não poderão ter consumo presencial nesse curto período. Lanchonetes, a mesma coisa. As lanchonetes, elas se enquadram dentro, algumas que têm ali suas mesas e cadeiras. É lógico, a pessoa vai comer um lanche, de repente, isoladamente, sozinha, nós não teremos aí nenhum problema com isso. Mas não pode ter ali uma família sentada consumindo na lanchonete, não. A lanchonete, ela terá que fazer a venda delivery, tá? Lanchonetes e cafés, a mesma situação. Pesque e Pague, nós temos aqui apenas um que eu conheço, pode buscar orientação na Prefeitura e ali ele terá as medidas. Será só um final de semana que a gente conta também com a sua colaboração e que não haja realmente atendimento presencial.
Lojas de conveniência, tratei lá em cima quando falei dos postos de gasolina e das padarias, né? Lojas de roupa em geral, a gente vai voltar àquele modelo inicial em que era permitido 1 ou 2 clientes por loja, depende do tamanho da loja, a gente permite mais. Então a gente volta àquele atendimento daquela forma, criar o módulo de deixar o cliente realmente esperando de forma segura do lado de fora do estabelecimento e pedir, orientar o cliente para que realmente tome o cuidado. R$1 também volta aos critérios anteriores. As academias, voltamos ao estágio inicial também, será permitido no máximo 5 pessoas por vez, no período ali em que está tendo atividade, ou de 1 hora ou de 50 minutos, não sei, aí cada academia terá o seu regulamento, mas no máximo de 5 pessoas por período. Não podemos permitir mais. Contamos também com a colaboração das academias, é um segmento também que em Monte Azul foi um dos primeiros da nossa região a voltar às atividades e nesse momento eu conto com o apoio de vocês para que a gente possa ter o sucesso nessa nova fase que estamos começando. Os espaços públicos serão fechados. A gente sabe da importância, por exemplo, do parque ecológico no dia a dia da vida da nossa comunidade. É um espaço fundamental, muito importante, mas que neste momento cabe a nós dar o exemplo, fechar esse espaço por um curto período. Nós estamos falando entre o dia 18 e 29 de janeiro, realmente com o intuito de quebrar esse ciclo do contágio do Covid-19. É importante também que dentro dessa nossa conversa, entenda-se, não adianta a gente fazer tudo isso e as pessoas procurarem, por exemplo, lazer nas cidades vizinhas. Não adianta o munícipe sair daqui para ir realmente buscar uma área de lazer em Bebedouro, em Olímpia. É importante que se tenha essa consciência. Nós não vamos impedir aqui as famílias de fazer viagens. A gente sabe que as pessoas vão viajar para outros municípios, vão viajar inclusivamente para a praia, mesmo com todas as recomendações, mesmo com todas as orientações, uns com a consciência de ficarem realmente ali isolados. Tem algumas pessoas que ficam nas casas e de forma isoladamente e outras não, né? Mas a gente não tem como ter um soldado para cada munícipe, um GCM ou um fiscal para cada cidadão. Nós contamos realmente com bom entendimento e o que nós estamos colocando em questão aqui é a proteção à vida e não é de um ou de outro, é de todos. Então, o Top Soccer, que é um dos estabelecimentos que eu lembrei aqui também, ele também não poderá ter as atividades dentro do município. Todos os espaços públicos de lazer serão fechados, o centro de lazer, o espaço público de esporte. Neste curto período, nós tentaremos fazer realmente uma situação de afastamento social, para que a gente tenha o maior êxito possível. Após esse período, vocês entenderão, tenho certeza, tenho fé em Deus, que essa medida vai proteger muitas vidas e vai também prevenir que nós tenhamos aí o aumento da forma que está, da velocidade que está dentro do nosso município. Vale lembrar aqui dentro, após todos os comentários, que nós passamos por alguns momentos que muitos usam isso hoje, falando dentro das mídias sociais, das redes sociais, por exemplo, as eleições aconteceram, olha, o final de ano teve festas, teve isso. Tudo isso realmente aconteceu. Por exemplo, eleições. Não cabia ao prefeito decidir se queria ou não eleições. Então, elas aconteceram. Final de ano, permitimos no final do ano que tivessem as festas familiares. Tá? Procuramos coibir as demais festas, evitamos com isso que a velocidade fosse ainda maior. Mas festas de final de ano, houve, por exemplo, de alguém que trabalhava, de uma família que trabalhava, o pai, a mãe, o marido, a esposa, trabalhavam em comércios diferentes, teve a confraternização de cada comércio individual, depois a confraternização familiar, e isso fez com que a velocidade realmente aumentasse. A única ação que cabe ao prefeito hoje
realmente essa medida de, não digo isolamento é impossível, então por isso a gente trabalha com afastamento, e dentro do afastamento nós temos essas medidas restritivas e que realmente, se contarmos com a colaboração de todos, nós preservaremos muitas vidas. Nós temos, na data de ontem, 3 pessoas de Monte Azul internadas na UTI e 2 pessoas internadas em ambulatório, em atendimento ambulatorial. E nós temos 135 pessoas com isolamento por estar com o Covid ativo. Imaginem isso, tá? É um número muito grande. Eu estive falando com o prefeito de Olímpia e Olímpia estava com 130 pessoas em isolamento também. Olha o tamanho de Olímpia, 3 vezes o tamanho da nossa cidade de Monte Azul em habitantes, fora o pessoal que faz ali o turismo, né? Então é muito preocupante a velocidade que se instalou em nosso município. Então o que eu posso dizer como prefeito para vocês neste momento, e não se sentindo autoridade, mas sentindo mais um dos cidadãos em respeito à vida, que busca, através dessas medidas, levar aí a contenção do avanço da pandemia em nosso município. Eu quero lembrar vocês e chamar a atenção, chegando ao final do nosso pronunciamento, sobre um ditado popular que hoje tem-se aí por todo o país, pelo menos aqui em Monte Azul se ouve bastante. As pessoas dizem que todo mundo vai pegar esse vírus. E eu discordo disso, uma opinião pessoal minha, e luto para que isso realmente seja um ditado que não vai acontecer. Por quê? Imaginem só, durante quase um ano de pandemia e com a velocidade que tomou nos últimos dias que eu relatei para vocês, nós iremos chegar nessa semana a 700 pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19 em Monte Azul. Se nós imaginarmos que nós temos, arredondando, 20 mil habitantes, isso dá menos de 5% da população. Imaginem só que um ano de pandemia, menos de 5% da população se contaminou. Então, esse ditado de dizer que todo mundo pegará esse vírus, isso realmente não procede, pelo menos naquilo que eu penso. E não procedendo aquele discurso anterior de se ter o contágio de rebanho ou a imunização de rebanho, não procede. Isso está muito longe. Nós temos que acreditar, então, na ciência, na vacina, que já é uma realidade no nosso estado de São Paulo, e que nós teremos aí a partir dessa semana o início da imunização nos municípios, inclusive o nosso. Então nós temos que acreditar na vacina e também nos métodos e nas medidas que nós conhecemos. Então, fechando aqui esse pronunciamento, como sempre digo, com fé em Deus, acreditando na força divina, acreditando na força espiritual que nós temos realmente sempre para cada um que professe a sua fé, e contando com esse segmento importante, repito, das lideranças religiosas, aqueles líderes religiosos que entenderem que essa medida de não haver cultos presenciais e só de modo online, eles podem procurar a prefeitura, eu mesmo os atenderei e nós conversaremos a respeito disso, tá? Eu sei que alguns têm um pouco mais de dificuldade de compreender a importância dessa medida. Repito, é um período curto, um período de 18 ao dia 29, mas que esse período curto vai valer muito na proteção à vida, e não só dos membros de sua igreja, mas de todo cidadão monteazulense, de toda a família monteazulense. Muito obrigado a todos. Tenha uma semana abençoada e que as nossas decisões nesses próximos pouco mais de 10 dias, a gente possa estar aí salvando muitas vidas e levando a um novo patamar para que a gente possa, assim, então, retomar as atividades escolares, voltar à vida habitual que a gente tinha e, com a vacinação, ter realmente estabelecido a nossa paz espiritual, emocional, de saúde, enfim, tudo aquilo que a gente como cidadão merece. Muito obrigado.